Nós vamos falar mais para frente sobre o funcionamento detalhado dos módulos fotovoltaicos, mas eu já adianto um conceito que os módulos fotovoltaicos eles não têm a capacidade de armazenar energia, ou seja, se está incidindo radiação solar nos painéis, ele está gerando energia, se essa luz cessa, essa energia automaticamente cessa, ou seja, as células fotovoltaicas, os módulos fotovoltaicos, não têm a capacidade de armazenar a energia gerada. Eles somente são geradores que têm a fonte primária de energia, a luz do sol, como nós falamos adiante. Então, por esse motivo, que ele não tem a capacidade de armazenar energia, é que os sistemas fotovoltaicos se dividem em dois grandes grupos, que são os sistemas que nós iremos falar agora. É muito interessante que vocês saibam a diferença desses dois tipos de sistema, porque é muito comum as pessoas que também estão entrando nesse setor associarem um sistema de energia solar com baterias. Esse tipo de sistema existe sim, ele existe em aplicações específicas, porém a grande demanda que nós estamos tendo nesse setor é para um sistema que não utiliza bateria. Vamos explicar cada um deles nesse momento. Bom, os sistemas isolados, também chamados de off-grid, o que significa off-grid? Eles trabalham fora da rede, que é a tradução literal do inglês do termo off-grid, fora da rede, fora do grid. Então, como que os sistemas off-grid funcionam? Toda a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos, ela é armazenada, aliás, ela pode ser armazenada em banco de baterias. Eu vou explicar o porquê que eu usei o termo pode. Então, os sistemas off-grid, eles se dividem em três vertentes. A primeira delas é um sistema híbrido. O que é um sistema híbrido? Um sistema híbrido é um sistema que ele não tem somente uma fonte primária de energia. Ou seja, podemos ter um sistema de energia solar fotovoltaica trabalhando junto com um sistema de energia eólica. Então vamos dar um exemplo. Nos sistemas de telecomunicações, hoje no Brasil, as redes de telecomunicações, as grandes antenas, elas funcionam por meio de energia solar e por meio de um gerador a diesel, que é um gerador alimentado por diesel, por um combustível. Então, quando existe a falha de um dos componentes, o outro entra, porque esse tipo de sistema ele tem um nome que são o quê? Cargas críticas. As torres de celulares nunca podem parar de funcionar. Então eles existem como se fosse um backup. Então é um sistema híbrido que tem duas fontes diferentes de energia alimentando o mesmo sistema. E uma outra vertente dos sistemas off-grid são os sistemas com armazenamento, que é o modo mais tradicional que nós conhecemos. Uma residência, por exemplo, uma fazenda onde não existe a possibilidade de se levar energia elétrica ali através de uma rede de distribuição. E esses painéis solares irão gerar energia e essa energia será acumulada num banco de baterias, que assim esse banco irá fornecer a energia para os eletrodomésticos daquela residência funcionar. Uma televisão, uma iluminação, uma geladeira e assim por diante. E os sistemas off-grids, eles não se limitam ao uso de bateria. Pode existir os sistemas off-grids que eles não têm o armazenamento de energia. E como que funciona? A energia ela não é armazenada, a energia produzida é utilizada instantaneamente. A seguir nós vamos ver alguns exemplos, mas qual que é a aplicação? Qual que é uma das aplicações desse tipo de sistema? Um bombeamento solar, ou seja, nós temos os módulos fotovoltaicos gerando energia e ele está ligado a uma bomba de energia solar e com isso, à medida que existe luz, essa bomba funciona. Se cessar a luz, essa bomba para de funcionar. Não existe o armazenamento da energia e também ele não está conectado na rede. Então essas são as três modalidades do sistema off-grid. Sistemas híbridos, sistemas com armazenamento e sistemas sem armazenamento. É por isso que no começo, quando eu comecei a apresentar para vocês o sistema off-grid, eu disse, esse tipo de sistema ele pode ou não armazenar energia, porque existe os sistemas off-grid com armazenamento de energia
e os que não têm armazenamento de energia. Legal? Bom, existe também os sistemas on-grid. Os sistemas on-grid são os conectados à rede, que eles estão na rede. Diferentemente dos off-grids, que está fora da rede, os on-grids estão na rede, estão trabalhando em paralelismo constante, contínuo com a rede. Toda a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos nos sistemas on-grid, ou ela vai ser usada instantaneamente para abastecer as cargas que ela está ligada, ou essa energia será colocada na rede elétrica para ser usada mais tarde. Não se preocupe que iremos estudar os detalhes desse processo, mas eu quero que vocês entendam que o sistema on-grid são sistemas que estão conectados à rede, que nós trabalhamos, que eles trabalham em paralelo com a rede da concessionária. Legal? E os sistemas on-grid, eles também são divididos em 3 vertentes. Podemos ter os sistemas híbridos, assim como nos off-grids. Então, por exemplo, nós temos um sistema fotovoltaico instalado numa residência e junto com esse sistema, nós iremos ver mais adiante que como esses sistemas trabalham junto com a rede, se não existe energia elétrica na rede, esses sistemas param de funcionar, ou seja, eles precisam da energia elétrica da rede, do sinal que vem da rede, da energia que vem da rede para operar. Então, um sistema híbrido seria interessante se ele tivesse ligado a alguma carga crítica. Por exemplo, nós temos um consultório de um dentista, onde ele faz pequenas cirurgias ali naquele consultório. Caso acabe a energia elétrica naquele consultório, ele não pode ficar sem energia de jeito nenhum. Então, ele pode instalar um sistema fotovoltaico on-grid conectado à rede e caso falte energia, ele instala um sistema off-grid junto com o on-grid. Ou seja, a energia que ele vai precisar para continuar a cirurgia que ele está fazendo irá vir de um banco de baterias. Então, é um sistema híbrido, que é um sistema onde a energia vem do sol, mas também, caso falte energia na rede, ela pode vir de um banco de baterias. Existe também, agora, uma grande divisão, que é o quê? Que são os sistemas de vendas de energia, que são as grandes usinas solares. Vamos dar um exemplo. Itaipu é uma grande central geradora de energia, só que a fonte de energia que ela utiliza é a água, a energia hídrica. Então, essa é um exemplo de uma grande geradora de energia que utiliza a água para gerar a energia. A Itaipu, a usina de Itaipu, ela alimenta uma grande região e toda a energia gerada ali é transmitida até uma cidade, uma central de carga. Nós iremos falar isso aos detalhes mais para frente, mas existe também os grandes parques de usina solar fotovoltaica que alimentam uma grande região. E também existe as pequenas usinas solares, que podem ser instaladas no telhado de uma residência, por exemplo, para alimentar as cargas daquela residência. Então, os sistemas on-grid, eles se dividem entre sistemas híbridos, sistemas de compensação de energia, que são as pequenas usinas solares fotovoltaicas instaladas numa residência, por exemplo, e os sistemas, os megaparques de usina solar fotovoltaica, que são usados para fornecer energia para uma grande quantidade de consumidores. Vamos ver os exemplos de tudo que eu expliquei até agora. Então, os sistemas híbridos, como vocês podem observar, falando de sistemas off-grid, temos uma foto aqui à nossa esquerda que demonstra os usos de sistemas híbridos por meio das antenas de telecomunicações. Nós temos o sistema sem armazenamento de energia. Então, se olharmos esse bombeamento de água, percebemos que enquanto incide sol nos módulos fotovoltaicos, essa bomba funciona e ela é usada para irrigar uma plantação. À noite, ou se diminuir a quantidade de sol, se cessar a iluminação nessa placa, o sistema para de funcionar porque não tem sol e o sistema cessa o abastecimento de água, porém ele também é off-grid
porque ele não está conectado na rede. Existe também os sistemas com armazenamento de energia, que são os mais tradicionais, que eu expliquei aqui para vocês, onde nós temos um conjunto de módulos fotovoltaicos e alimentando um banco de baterias que irá alimentar uma residência, por exemplo. E também os sistemas isolados, eles não se limitam a uma casa com uma carga. Nós podemos ter, por exemplo, como é o caso desse avião desenvolvido pela NASA, que ele tem total autonomia, ele é totalmente alimentado por energia solar. Aqui, nas asas dele, você percebe que existem painéis fotovoltaicos que alimentam um banco de baterias que geram, que alimentam essa turbina e com isso esse avião pode voar e isso também é um exemplo de um sistema off-grid, porque ele está totalmente fora da rede. Falando dos sistemas on-grids, olha a diferença que eu falei para vocês. Existem os megaparques de usina solar fotovoltaica, que são milhares de módulos fotovoltaicos usados para alimentar uma cidade ou uma região. E existe os sistemas de compensação de energia, onde nós temos uma residência, por exemplo, onde nós geraremos energia por meio de um conjunto de módulos fotovoltaicos e essa energia gerada por esses painéis será usada para abastecer as cargas dessa residência. Para vocês entenderem, nós criamos esse fluxograma aqui que mostra como funciona os sistemas fotovoltaicos e quais são os tipos, as classificações desse sistema. Então, existe o Sol como fonte primária de energia e cada tipo de tecnologia pode aproveitar o Sol de uma diferente forma. Temos os sistemas que geram energia elétrica por meio do Sol, temos os sistemas que usam a energia do Sol para gerar calor e temos as plantas, por exemplo, que utilizam a luz do Sol através da fotossíntese, para gerar alimento para elas se desenvolverem. Então, os sistemas que utilizam a luz do Sol para gerar energia elétrica são divididos em sistemas on-grids e sistemas off-grids. Os sistemas on-grids, eles podem ser usados na venda da energia elétrica, por meio de grandes usinas solares para abastecer uma grande região. Eles podem ser o sistema de compensação de energia, eu vou explicar o porquê desse termo mais adiante, vocês vão entender, mas é o sistema mais tradicional, que é o foco do nosso treinamento, tá? Que é a energia gerada numa residência, por exemplo. Temos os sistemas híbridos, tanto nos sistemas on-grid quanto nos sistemas off-grid, onde a fonte primária pode ser o Sol junto com uma outra energia. Os sistemas híbridos não precisa estar relacionado com a energia solar. Podemos ter um sistema híbrido eólico junto com um gerador a diesel, por exemplo. Então, a classificação dos sistemas híbridos são sistemas que usam duas fontes de energia. E também nos sistemas off-grid temos o sistema sem armazenamento e o com armazenamento. Sem armazenamento, uma bomba de energia solar, por exemplo, e com armazenamento podemos ter aqui exemplos de uma casa que está no sistema solar fotovoltaico, podemos ter um poste que ele tem alimentação por meio de baterias e temos vários outros exemplos. Então é muito interessante que vocês entendam a diferença entre os tipos de sistemas. Existem os sistemas on-grid e os sistemas off-grid e eles se diferenciam pela forma com que eles armazenam a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos.